Olá a todos. Poder acordar bem. Mais do que isso, poder deitar a sua cabeça no seu travesseiro e ter uma bela noite de sono. Coisa tão simples, porém de uma riqueza incalculável. Como é bom poder usar da nossa cama da mesma forma que a gente usa um prato de comida. É sim, é isso que eu quero dizer. Tão bonito a gente compreender o significado das palavras, né? Certa vez, ouvindo um filósofo falar, ele disse que ia ao restaurante. E aí, neste momento, ele disse o significado da palavra. Restaurante vem de restaurar. Ou seja, todas as vezes que a gente está com fome, a gente está, de alguma forma, debilitado ou sem energias, não é verdade? Daí, quando nós vamos ao restaurante, nós vamos nos restaurar, ou seja, pôr energia de volta no nosso corpo, no nosso organismo, para assim poder continuar a nossa labuta, a nossa vivência. Da mesma forma, eu considero que uma boa noite de sono é uma forma de se restaurar. São hoje, a cada dia mais, são poucas pessoas que valorizam esse pequeno ato. Não sei se porque tem as suas consciências pesadas, não sei o que o leva. Eu também, às vezes, tenho os meus momentos que eu não consigo me restaurar, não consigo ter um bom sono, mas seja qual for, que a gente possa também refletir naquilo que está nos fazendo perder o sono, porque de fato o sono é um momento de restauração de energias de força no corpo, mas também de energias espirituais. Muitas vezes, alguma falha, algum erro. Eu lembro-me muito quando eu falo sobre o pecado, é algo que eu falo pouco, mas eu lembro muito do livro A Cabana. Já leram o livro A Cabana? E eu recomendo. Sei que muitos cristãos têm lá suas contradições, veem muitas contradições nesse livro. Alguns teólogos, alguns letrados dizem que esse livro tem muitas heresias. Você sabe que heresia é uma forma, digamos assim, grossamente, né, grosseiramente falando, heresia é uma forma errada de se falar sobre coisas divinas, né? Uma forma deturpada do divino. Há muitos que dizem que esse livro tem muitas heresias. Mas eu, como dizia o meu querido Padre Melo, amigo Padre Melo, ele dizia que na vida a gente deve fazer sempre como a gente come peixe. Coma a carne e sacuda as espinhas. É assim que eu faço. No livro A Cabana, que para muitos é um livro herético, né? Eu aprendi muita coisa boa. E entre elas, várias, entre elas eu me lembro sobre o pecado, voltando ao que eu estava falando. Ele diz que Deus não condena ninguém. O pecado já traz em si a sua própria condenação. Por quê? Quem leu o livro todo, quem observou e quem refletiu sobre essa frase, pode pensar que de fato, todas as vezes que a gente comete uma falha ao outro, né? Uma falha que possa haver uma espécie de fruto ruim para nós ou para quem quer que seja, traz consigo um peso na consciência. Né? E esse peso na consciência tira o nosso sono. Quantas vezes a gente não consegue dormir porque a nossa cabeça não para, porque a nossa consciência está pesada, porque a gente sabe que poderia ter feito diferente, ou a gente tem medo, ou muitas vezes a gente acha que, e aí, será que eu vou ter tempo de corrigir esse erro que eu cometi ao irmão? E essa palavra dura que eu falei só por falar, muitas vezes eu arrotei, né? Augusto Cury sempre diz isso, ele diz que os 9 primeiros segundos de uma frustração é quando a gente comete as maiores loucuras.
é quando a gente difama, é quando a gente fala besteira, é quando a gente magoa um coração de uma pessoa que a gente ama. Os 9 primeiros segundos de frustração. Então ele ensina que a gente deve contar até 10 mentalmente. Porque aí depois dá tempo da gente processar aquela angústia, aquela frustração e de fato a gente não vai explanar como um golpe ou como uma flecha no coração alheio. De fato, muitas vezes a gente né, por essa explosão de uma emoção frustrada, de uma emoção recalcada até muitas vezes, a gente comete essa falha. E aí de noite parece que a nossa cama tem formiga. A gente não consegue dormir. Essa é uma das maneiras, eu comentei sobre o pecado, vendo ele apenas como uma falha que vai refletir sobre a nossa noite. Mas tantas e tantas realidades, quando a gente se abre, por exemplo, a uma corrupção. Corrupção são de vários níveis, não é só de lá de cima, mas pequenas coisas que a gente faz e aí à noite a gente vai muitas vezes pagar um pouco o preço. E muitas vezes o preço é pago quando nós não conseguimos nos restaurar numa noite de sono. Tantos são os fatos que podem nos fazer perder o sono. Um dia de trabalho, ter maltratado um amigo no trabalho, um colega de trabalho, isso também. Ou se você é patrão, ou se você é chefe, né? Que muitas vezes a forma como você trata as pessoas pode refletir negativamente na sua noite de sono. Então é uma bênção poder deitar e acordar, mesmo diante de situações turbulentas. Nem sempre a gente está vivendo um bom momento, mas se restaurando todos os dias numa boa noite de sono, independentemente da dor e do sofrimento que a gente esteja vivenciando, quando a gente se restaura, eis que faço nova todas as coisas, diz o livro sagrado, a pessoa de Jesus dizendo que ele é essa restauração. Eis que faço nova todas as coisas. Tu que estás cansado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Essa é a frase para você que é cristão. Aquele que não é cristão, apenas leve a minha reflexão no teor é bom, da ética, da moral. É bom caminhar nos caminhos da ética e da moral para que a gente possa ter esse simples deleito, esse simples presente da vida, que é uma boa noite